não lembro também, que falaram que o Chico Xavier... Bom, vamos lá. Seria um dos únicos, que como você falou que ele é de uma alta hierarquia, né? Que daí, depois do desencarne dele, que foi inclusive num dia que o Brasil ganhou uma Copa do Mundo, né? Que ele teria escolhido um dia... Fala sobre isso é interessante. Ele escolheu dia da morte para que não haja um problema, né? Não, ele falava para os amigos próximos dele que a encarnação dele já estava na hora extra já. Falou, cara, eu já cumpri, ele falava, ele já cumpriu muito mais do que eu já cumpri meu expediente e tal, né? E o que aconteceu? Ele falava, só que eu não tô conseguindo, é engraçado isso, eu não tô conseguindo desencarnar. Uma data. Eu não tô conseguindo desencarnar porque as pessoas estão rezando por mim. Rezando pela minha saúde. Existe uma corrente muito forte me mantendo encarnado. E eu não consigo, mas ele disse que confidenciava para os amigos mais próximos, ele fala assim, eu vou aproveitar um dia que o Brasil estiver muito feliz, mas muito feliz, e eu vou escapulir sem que ninguém perceba. Quando o pessoal percebeu, eu já desencarnei. E isso acontece quando o Brasil ganha a Copa do Mundo de 2022. 2002. Ele desencarna nesse dia. Que é um dia vai fazer que 20 anos sem Chico Xavier. Legal, não sei o que, e não vai perceber E não vai perceber. Mas aí eu não falei 30 de junho de 2002. Que como ele era da alta hierarquia, que ele era um dos únicos, eu vi isso num centro. Então, supostamente, meus queridos amigos, não briguem. Ou briguem, que dá relevância. Pode brigar. Mas comentem. Mas deixa o like e inscreva-se que vão ter outras brigas impressionantes aqui. Que ele era o único que poderia acessar Jesus Cristo. Eu vi isso, que ele andava de mãos dadas com Jesus Cristo. Que, assim, nós vamos falar assim, que nem você falou que tem os indianos lá, the good, the bad, não sei o quê. Bom, belo sotaque. Você vê que eu faço uma psicofonia boa, né? Se você pensar, você tem o Dalai Lama, aí você tem eu fui falar do Dalai Lama, você vê que é sagrado, né? Aconteceu. Não mexe. Desculpa, Dalai Lama. Aí você pode pensar aqui no Brasil o Chico Xavier, tem o Divaldo Franco, sei lá, quem mais que você pode pensar aí? Fala você que estudou aí. Tem um monte, ou aquele francês que é espetacular aí, que me fugiu o nome agora. Uma Zilda Arnes da vida, por exemplo. Bom, seria isso verdade, que ele já poderia acessar o creme do creme do céu lá? Você falar com Jesus é um negócio bem importante, né? Diga-se de passagem. Eu acho que essa ideia vem muito dos próprios livros do Chico Xavier, porque, vamos dizer, dentro de um coletivo protestante, por exemplo, o cara morre e vai ficar lá deitado, esperando Jesus voltar, ressuscitar os mortos para encontrar Jesus. Dentro de um consciente coletivo católico, o católico morre, já vai bater lá direto com São Pedro, julgamento, e vai ficar lá na glória, no apartamento com vista para Nossa Senhora, tal, Jesus pode ir lá acessar numa boa. Dentro da ideia do espiritismo, existe um escalonamento de hierarquias e de capacidade vibratória de cada espírito. Aliás, por informações, por exemplo, da psicografia de Ramatiz, a gente sabe que o espírito de Jesus é um espírito extremamente evoluído, que precisou se apagar muito num processo de quase 1000 anos para conseguir chegar à faixa vibratória do planeta Terra. Então o que acontece? Dentro da ideia espírita, o cara morre, ele não vai dar de cara com Jesus. A menos que haja um mérito muito grande. Por exemplo, no livro Há 2000 anos, a esposa do Públio Lentulus, ela morre nos circos máximos em Roma, por ordem do Nero, do imperador Nero. E esses cristãos que morrem são recebidos imediatamente numa audiência com Jesus. Então aí dá essa ideia de que os caras conquistaram um mérito muito grande. Quando você pega, por exemplo, em Nosso Lar, eles vão comentar que só a ministra veneranda, uma das ministras de Nosso Lar, é que teria tido a oportunidade uma única vez de ter uma conferência pessoal com Jesus. Porque é mais, voltando a falar, é aquela questão de níveis vibratórios e de faixas vibratórias.
a gente tem aqui uma faixa vibratória das ondas celular que a gente não enxerga, que são ondas mais rápidas, por exemplo, do que a nossa expressão. Então, no plano espiritual, isso aconteceria também. Se você pegar, por exemplo, a mãe do André Luiz, vai visitar ele em nosso lar, mas ele não é capaz de vê-la, porque ela já está num nível acima. Ela é um fantasma para ele em nosso lar, como se os fantasmas que estão aqui, por exemplo, nós não estamos conseguindo ver. Ela, para ele, é um fantasma. Então, essa história, ou essa ideia de que, cara, para você ter uma conferência com Jesus, você tem que realmente marcar muitos pontos no score da vida, ter feito muita coisa legal, dar um rolê de mão dada com ele e tal, pode ser aí um plus, né, um bônus. Aí, beleza. Só que, na verdade, uma informação como essa, não sei de onde veio essa informação, eu tampouco duvido. Acho que um cara como Chico Xavier, mano, anda abraçado com Jesus, deve trocar umas ideias com ele, tomar café com ele, sei lá, numa esquina então do plano espiritual. Faz muito sentido. Porque se a gente pensar em termos de hierarquias, né, o serviço que esse cara fez com mais de 500 livros psicografados, tem um outro número que é muito impressionante. Uma galera uma vez começou a levantar instituições de caridade que haviam sido fundadas ou por incentivo do Chico Xavier, por recomendação psicográfica do Chico Xavier, coisa do tipo. Esses caras pararam de contar quando chegaram no número de 3.000 instituições de ação social fundadas com influência direta dele. Então, claro, um cara desse acho que tem bastante mérito para ter uma reunião boa com Jesus todo dia, uma caminhada assim semanal com ele, tipo o Premier britânico e a Betinha. Pode falar Premier britânico ou o YouTube vai barrar a gente também? Ele barra por uns motivos estranhos, mas esse Chegou a hora da gente separar a espiritualidade de religião. Ah, sim. Por muito tempo a espiritualidade foi tratada como uma propriedade da religião, como se você não pudesse pensar a espiritualidade para além daquele paradigma culto, clero, dia, templo. Ah, não, eu tenho que ir para um culto, num lugar, fazer uma série de coisas, tem um cara lá que vai intermediar o meu contato com o lado de lá, num dia específico da semana, num lugar, culto, clero, dia, templo. Eu acho que a gente está vivendo uma era, um momento de livre pensamento tão grande que a gente precisa começar a pensar em espiritualidade não mais como a propriedade da religião, mas como um aspecto orgânico, psíquico e dimensional do ser humano. Da vida. Da vida. Cara, a gente tem toneladas e toneladas de papers científicos hoje mostrando a eficácia de terapias alternativas ou complementares de saúde. O próprio SUS, Sistema Público de Saúde, assumiu uma série de terapias complementares como reiki, passes energéticos e coisas do tipo, como suporte a tratamentos de saúde. Por quê? Isso remonta à Carta de Ottawa, na década de 80, da Organização Mundial de Saúde, que compreendia que não tem qualidade de vida sem a integração de todos os sistemas do ser humano. Biológico, sociológico, emocional, profissional, funcional, ambiental e espiritual. Então, quer dizer, a espiritualidade ela é um eixo em torno do... Mas ela não é a espiritualidade religiosa. É uma espiritualidade, séria, bacana. Aqui, por exemplo, você tem hoje um planeta que tem um suicídio a cada 40 segundos no mundo. E se você pegar a galera que foi mal sucedida na empreitada, grande parte desse pessoal vai dizer que fez o que fez porque haviam vozes na sua cabeça dizendo você não vale nada, você tem que se matar, etc e tal. Pô, não é uma coisa ignorável, entende? Não é uma coisa ignorável, é uma coisa séria, uma coisa que é urgente. O que dos seus estudos você viu que o Chico Xavier falava sobre suicídio? Isso é legal, as pessoas... Todo mundo conhece alguém que se suicidou ou que pensa em se suicidar. E é pesado porque é uma interrupção do projeto encarnatório. E essa interrupção, veja, existe uma ilusão na cabeça do cara que está pensando em se suicidar, de que o sofrimento dele é tão grande, não vale a pena e ele quer uma porta de saída. Então ele acha que se ele acabar com a vida do corpo físico dele, ele vai embora. Qual que é a questão? A questão é que quando a gente começa a entender a integralidade do ser humano e a gente começa a entender que a gente não é um corpo que tem um espírito, mas é um espírito que tem um corpo, a gente começa a entender que a gente não pensa com o cérebro, a gente pensa com o espírito. O cérebro é uma interface no corpo.
Logo, se a gente pensa com o espírito, a gente sente com o espírito. Então, tudo aquilo que agoniza, faz sofrer, faz o cara ter raiva, depressão, inveja, vontade de acabar com a vida dele, quando chega o fim da vida do corpo físico, isso vai ficar potencializado muito mais. E nas obras do Chico Xavier, o que a gente tem de relato do plano espiritual é que essas pessoas ficam presas ao plano mental que elas tinham quando elas se suicidaram. Lembra do filme Amor Além da Vida? Que a esposa do cara se matava e ele ia pra lá, falava com ela, mas ela estava trancada sozinha numa casa cheia de aranhas e ela não conseguia enxergar nada além do que aquela casa miserável, sozinha, onde todos os medos dela estavam materializados. Ou então, mais recentemente, a Disney Pixar lançou aquele filme Soul, onde a alminha começava a entrar nos processos e ela se aprisionava dentro. Então o suicida, depois da morte, ele fica preso dentro do plano mental que ele tinha quando ele se matou. Ou seja, mau negócio. Não, mau negocíssimo, cara, porque no fundo, o cara vai ter intensificado todos os sofrimentos que ele estava tentando se livrar. Isso porque, dentro da perspectiva das obras do Chico Xavier, quando a gente fala da encarnação, a gente está falando de uma experiência que tende a amortizar tudo aquilo que a gente precisa treinar a nossa mente. Então, se eu tenho raiva aqui, quero matar ali por alguma razão, a minha mente está contida na matéria, ele está contido na matéria. Então, eu posso querer matar ele, mas não vai sair um raio da minha mente e matar ele. Percebe? Por quê? Porque o meu corpo físico está me amortizando o poder da minha mente.